E o último passo na interpretação dos sonhos é a ativação. Eu preciso entender exatamente o que é que ativou esse sonho. Então olha só, eu tenho um sonho no qual eu sonhei com a minha mãe e tudo mais, então tem que ter acontecido alguma coisa comigo durante essa semana ou durante a semana passada envolvendo a minha mãe, certo? Que ativou esse sonho. Então eu preciso buscar na memória o que aconteceu. Eu conversei com a minha mãe, eu me encontrei com a minha mãe, eu falei no telefone com ela, eu escrevi alguma coisa para ela. O que aconteceu essa semana ou semana passada que ativou na minha mente, né, esse quebra-cabeças no qual tem o meu relacionamento com a minha mãe. E essa ativação é importante para você entender o que está sendo, né, qual é o problema que está acontecendo e principalmente que o sonho ele não vem do nada. Ah, eu sonhei aleatoriamente agora aqui com a minha mãe. Não, né? O que aconteceu foi, alguma peça foi colocada durante essa semana, nos últimos dias, alguma peça foi colocada nesse quebra-cabeça, certo? E fez com que a minha mente trabalhasse em cima desse quebra-cabeça. É por isso que eu estou sonhando com ele. Né? Então aconteceu alguma coisa que desencadeou isso. Né? Então pensando, meu cliente fala, ó, eu lembrei que semana passada eu fui jantar com a minha mãe e eu tenho a impressão que eu e ela a gente se conectou de uma maneira que desde a minha infância ou talvez até mesmo eu nunca tinha me conectado com ela de uma maneira como a gente se conectou nessa última vez, né? Nesse último jantar que a gente teve. Então o que aconteceu? Esse último jantar foi tão forte, tão intenso, né? Que colocou uma peça tão poderosa naquele quebra-cabeça que no final, tudo aquilo que ele tinha em relação à mãe dele e tudo mais, acabou ventilando, né? Ou seja, todo aquele sentimento ruim, tudo aquilo de mal que tinha acontecido, acabou sendo ventilado. O que isso significa? Que aquela peça, né, que entrou no jantar da minha mãe foi tão importante que mudou todo o meu sistema de crenças em relação ao meu relacionamento com ela. Né? Claro, né, não é todo um sistema de crenças relacionado a relacionamento de pai e filho, ou mãe e filho e tudo mais, que vai ser modificado por causa de uma reunião, certo? Mas provavelmente não é o sistema de crenças todos, né? Às vezes é uma parte daquele sistema de crenças, né? Ou seja, a minha conexão com a minha mãe, não é o meu relacionamento inteiro com ela, é só a minha conexão emocional com ela que está sendo trabalhado aqui agora e foi ventilado, né? Ou seja, eliminou tudo aquilo. O interessante é, apesar de parecer um pesadelo, algo negativo, né, estava demonstrando algo positivo. Por quê? Porque ventilou aquele sistema, aquelas coisas, aquelas crenças, né, aqueles sentimentos ruins, significa que o sistema mudou de uma maneira em que aqueles sentimentos lá já não fazem mais sentido em continuar nesse quebra-cabeça, em continuar nesse sistema de crenças. Então é por isso que a mente ventilou, ela eliminou todos aqueles sentimentos. Por quê? Porque aquilo não está mais associado à mãe dele. Né? Então foi uma maneira de falar, olha, todas essas crenças que eu tinha, elas já não existem mais. Então eu posso ventilar, eu posso jogar fora todos esses sentimentos que eu tinha aqui para dar espaço agora para que eu possa usar essa energia em outras áreas do meu quebra-cabeça ou até mesmo em outros quebra-cabeças. Né? Então aquilo que parecia ser um pesadelo é algo positivo. A gente estava eliminando tudo aquilo de mal, né, que eu tinha guardado lá com a minha mãe e agora tem espaço para coisas positivas. E o mais importante no final disso tudo é você entender qual é o sistema de crenças que está sendo ativado, né, quando você está tendo aquele sonho. Então aquele sonho, olha só, todo esse processo que a gente fez foi para descobrir que o meu relacionamento com a minha mãe, né, se modificou, a gente tem uma conexão muito mais forte e é por isso que a minha mente está eliminando uma série de sentimentos negativos que eu tinha associado à minha mãe, né, devido a essa peça nova, essa nova informação que melhorou e amplificou a conexão que eu tenho da minha mãe, né, com a minha mãe, de uma maneira que aqueles sentimentos negativos que eu tinha em relação a ela, de que ela me sufocava, que ela me fazia mal, né, que a atenção que ela tanto me pedia, eu precisava proteger, tudo isso não existe mais, tá? Agora talvez eu já dê atenção para ela, né? Eu ligue para ela, ou seja, eu me importe com ela da maneira que ela gostaria que eu me importasse com ela, né? Eu não sinto mais que essa solicitação dela, esse pedido dela, me dá atenção, me liga, eu não sinto mais como isso me sufocasse. Eu entendo que é uma necessidade que ela tem, né? Eu entendo que é talvez até mesmo uma tristeza, ela fica triste quando eu não ligo, né? E o ato de ligar para ela vai fazer o dia dela feliz, vai fazer ela ficar bem, né? E vai fazer a gente ficar ainda mais unido, ainda mais conectado. É para isso que serve a interpretação de sonhos.